quer fazer parte do grupo de pesquisa mais pica em terapia intensiva que a gente tem, que é esse grupo Danzix, que é foda, só tem cara top lá dentro. Cara, vou te falar uma coisa. A gente aprende que para você ter um grupo desse, você precisa de muitas coisas que a gente não é uma ou outra pessoa, apesar de a gente achar o grupo é o Belomo ou é qualquer outra pessoa que tem a sua importância, mas é muito mais um trabalho em grupo de pessoas que às vezes você nem nunca ouviu falar. Né? Eu acho que qual que é a grande diferença? Tem problemas, como todos os locais, né? Que a gente estava conversando aqui antes de começar. A gente, quando está de fora, acaba tendo só uma visão muito idealista e boa das coisas. Quando você está dentro, você vê, pô, tem um monte de problema. Tem um monte de coisa que a gente pode melhorar, um monte de coisa que talvez aqui a gente até faça melhor. Mas a questão é quando você tem uma organização e todo mundo trabalhando em um mesmo ideal. Então você tem ali um grupo de pessoas que todo mundo trabalha pelo mesmo ideal. Você tem um grupo de pessoas nos hospitais que você tem lá trabalhando por aquele ideal também. Então o grupo não funcionaria se não tivesse alguém na ponta. Eu sempre falo isso, né, quando de pesquisa, e já briguei muito com as pessoas. Na minha opinião, o verdadeiro protagonista não é o cara que está lá no púlpito dando a aula do congresso. Isso é o mais, entre aspas, fácil de fazer. O verdadeiro protagonista é o que está na ponta da lança fazendo o trabalho duro. Recrutando o doente, coletando dado, pegando o termo de consentimento, explicando para a família, ó, seu pai aqui está morrendo, mas tem um estudo. Posso colocar ele? Pô, é difícil pra caramba você conseguir isso. É o grosso do negócio. Isso, né? Exatamente. E esse cara muitas vezes fica escondido aí. As pessoas esquecem, às vezes não tem nem com o nome de colaborador num paper. Né? Então eu sempre briguei muito contra isso. E lá na Austrália isso é muito organizado. Então todos os grandes hospitais, eu tenho pequenos, mesmo o hospital é pequeno, tem um grande departamento de pesquisa dentro da UTI que tem o que a gente chama dos Research Coordinators, que basicamente são normalmente enfermeiros ou enfermeiras que trabalham nessa área coletando dado, pegando TCLE, incluindo o doente e etc. E só isso que torna possível a ENSIC ser o que é. Né? Porque tem esses grupos. Então acho que a diferença é assim, tem muita gente boa, tem muita mente brilhante lá dentro, tem muita gente a fim de trabalhar, a ponta da lança nos hospitais funciona muito bem e tem dinheiro. Essa galera é da assistência ou não? Eles são direcionados Tem gente que está isso? na assistência. Então, por exemplo, no hospital que eu trabalho, que é o Austin, que é o Hospital do Belomo, o departamento são 3 pessoas. Né? O Glenn, que ele é full-time pesquisa, ele é enfermeiro de formação, mas ele é full-time pesquisa. Por quê? Porque ele é um cara que ele é o coordenador do grupo. Então ele faz submissão ética, etc, etc, etc. As outras 2 são a Helen e a Lia, elas são enfermeiras também, mas elas têm meio período clínico, meio período pesquisa. E aí nesse meio período clínico eu dou plantão com elas. Elas estão lá tocando doente, estão fazendo as coisas. E no meio período de pesquisa elas estão coletando os dados. Então depende do setor, mas normalmente todas têm algum pé ainda na parte clínica. O que Legal, é muito importante, né? Que aqui geral tá ou um laboratório, Sim. mas pessoal aqui da ponta na assistência Sim. coleta Tem que estar. durante o plantão. Eu falo que tem que ter uma carga horária protegida. E é isso que faz a ENSIC ser o que é. É um grupo de pessoas organizadas com uma assistência na ponta extremamente grande e dinheiro. Né? Então tem muito dinheiro do governo, tem muito dinheiro privado, mas somente do governo, o que torna possível manter essa estrutura. Porque para você manter essa estrutura você precisa de dinheiro. Para pagar metade do salário da Helen, da Lia ou do Glenn, você precisa de dinheiro. De onde que vem esse dinheiro? Dos estudos. Então a gente consegue o grant pelo governo, e a gente conseguiu um grant recentemente, 70% do valor está onde? Em recurso humano. Eu preciso pagar por inclusão. Então, cada paciente que essa pessoa na ponta da lança colocar no meu estudo, ela vai ganhar $800, $1.500, depende do que você tem de orçamento. E aí eu pago. Primeiro, eu consigo estimular essa pessoa. Sim. E segundo, ela consigo manter o departamento dela funcionando. E aí a gente consegue manter essa roda girando. Né? Então, é isso que é... E você aprende muito com as pessoas que estão lá e também ensina muito. A gente tem muito a ensinar. A gente às vezes sai daqui acreditando na ideia de que estou indo a um país de primeiro mundo, saio de um lugar que não funciona. Cara, você chega lá e vê, não, eu tenho muito a ensinar. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas hoje, no escritório, eu falo sem querer me gabar, eu tenho um papel lá dentro que as pessoas se tornaram dependentes de mim em muitas coisas. E não no sentido ruim, no sentido bom. Porque, por exemplo, eu sou um cara que eu trabalho muito com estatística, metodologia, eu tenho uma expertise nisso. E lá a gente tem 2 estatísticos, está chegando um terceiro, sobrecarregados. Então, o pessoal mesmo fala, se você pegar a produção da ENSIC desde que eu cheguei, teve um pulo também, porque... eu consegui desafogar muita coisa que não conseguia porque quem estava lá já não tinha mais perna para fazer. Então eu sempre falo para as pessoas, a gente sempre tem muito a acrescentar para os lugares que a gente vai, mesmo que esse lugar já seja extremamente bom como é lá. Basta você trabalhar e mostrar isso. Então, é muito gratificante, mas nada é perfeito. Isso que é importante a gente falar. E funciona porque tem organização, pessoas a fim de trabalhar, estímulo e dinheiro. Dificilmente vai funcionar. Eu sou muito fã do trabalho dos caras. Sim. Desde sempre. Acho que
eles mandam muito na pesquisa de UTI, assim, né? Desde a época que eu era da graduação, eu vejo os australianos produzindo, né, incessantemente na UTI. E uma coisa legal que você falou agora, que é o diferencial organização. Sim. Né? Por exemplo, quando eu fui para o Hopkins lá, né, no evento de mobilização precoce que eles têm lá, e aí eu conversando com o pessoal, já como que vocês conseguem fazer isso aqui que vocês fazem aqui? Porque a nossa ideia aqui no Brasil é que eles têm muita gente. Sim. Não, eles falam que a gente tem pouca gente, e realmente tem, eles tinham menos pessoas do que tem no meu hospital, só que eles fazem muito mais. E o diferencial é organização. Então, realmente é uma questão que faz muita diferença, que a gente talvez não leve tão a sério aqui no Brasil, essa questão da organização e de você deixar tempo exclusivo para as coisas. Sim. Você tem que fazer tudo naquele tempo que você tem que fazer tudo que você deseja dentro daquele tempo. Mas acho que isso é uma limitação do olhar gerencial. Já falou isso algumas vezes aqui. O gestor, quando ele olha um profissional que é assistencial, mas que foi direcionado por uma tarefa não assistencial, ele acha que está perdendo dinheiro. Isso, exatamente. E não está perdendo dinheiro. Ele vai ganhar lá na frente muito mais. Exatamente. Só que não, você precisa continuar produzindo aqui porque eu estou perdendo dinheiro, vou ter que contratar mais gente. Não, velho. O australiano, ele tem uma coisa, e posso falar do australiano porque eu tô lá, mas imagino que em muitos locais. Dificilmente o cara vai trabalhar mais do que ele está sendo pago e dificilmente ele vai trabalhar se ele não for pago. A gente no Brasil está acostumado a fazer isso aqui. A gente aqui está muito acostumado com trabalhar sempre a mais, entregar sempre mais, muitas vezes nem ganhar e continuar trabalhando. Para dar oportunidade. Exatamente. Eles estão certos, a gente está errado, talvez nenhum dos dois, talvez o negócio esteja ali no meio do termo. E tem muito australiano que também trabalha muito e muitas vezes sem ganhar, etc. Mas estou dizendo mais de uma forma cultural como um todo, comparado com o brasileiro. Então é exatamente isso. O cara ele fala, não, eu vou trabalhar com isso, mas eu vou ser remunerado para isso. Então não tem essa coisa do, não, trabalha aqui para mim, mas você não vai ser remunerado. A não ser que você... nós temos uma posição aqui de fellow, mas não é remunerado. Você aplicou, você está sabendo. Você vai lá e faz isso. Que é outra coisa boa de quando você cria um grupo como esse. Você começa a receber pessoas do mundo inteiro. Então diferentes expertises, diferentes culturas. Isso é muito bom. E começou lá, acho que foi em 1995, né? A melhor pessoa para contar isso é o próprio Bellomo. Mas que ele, o Jamie, que é um outro pesquisador médico também que está lá, o Simon Finfer, todas essas pessoas se reuniram e falaram assim, bom, a gente tem uma oportunidade aqui. A gente precisa começar a capitalizar. E aí eles criaram esse grupo. E aí eles começaram a gerar essa cultura de virtualmente tentar pegar todas as unidades de terapia intensiva do país e colocarem para contribuir, por exemplo, com um banco de dados. Criarem um grande grupo que é o NSIC CTD, que é um grupo de clinical trials da sociedade colaborativa. Então eles montaram isso anos atrás. Todo mundo pode fazer. Basta começar e correr atrás para fazer. Então acho que essa é a grande diferença. Tem que ter iniciativa, tem que ter organização.